Vamos dar partida então à aula. São 7:02. Vamos aproveitar que o assunto é extenso. Então, o que a gente vai estudar basicamente é isso aqui, ó, dados táticos do navio, que para navios mercantes, o nome disso na realidade é características de manobra. Dados táticos é o nome utilizado para navios de guerra. Essas provas, obtidas aqui através dos dados táticos do navio, elas são normalmente sempre feitas assim que o navio ele sai do estaleiro. O navio, quando ele vai para o estaleiro, ele vai com um contrato. O armador solicita algumas características de consumo de combustível. Então, saiu do estaleiro, são feitas as provas de mar. Nessas provas de mar se verificam se o navio está atendendo aqueles requisitos do contrato e vai se identificar também, que é o que interessa para a gente, no caso para o manobrador, quais são as características de manobra desse navio. Características essas que a gente vai estudar agora. Então, o que é importante? Tudo isso que a gente vai estudar agora é feito numa prova de mar, como a gente está vendo aqui nessa foto. Ó. Condição com tempo bom, mar calmo, sem considerar efeito adverso de mar, de tempo, muito vento. Então, condições ideais de manobra. Isso é feito, por exemplo, aqui para esse container, a gente vê, olha, novinho, todo sem carga. É feito também para navios graneleiros, enfim, todos os navios vão ser realizados esses testes e aí vai ser feito tabelas e gráficos com os resultados, de maneira que na vida do navio isso sirva como uma das variáveis a serem levadas em consideração com quem estiver no comando. Então, dados táticos do navio são basicamente dois. Um são os elementos da curva de giro e o outro são as informações de máquinas. E vamos estudar um por um a partir de agora. Então, vamos lá. Ó. Elementos da curva de giro, como, por exemplo, essa que esse navio aqui está fazendo. O que é exatamente a curva de giro? Então, definição aqui do Huygens. É a trajetória descrita pelo centro de gravidade de um navio numa evolução de 360 graus em determinada velocidade e ângulo de leme. Então, nessa figura aqui, é o que a gente está vendo aqui nessa trajetória em verde. A gente vai considerar o centro de gravidade do navio e toda essa trajetória que ele está fazendo até esse ponto é a curva de giro. Depois tracejado é para o futuro o que ele vai fazer. Isso para uma determinada velocidade e para um determinado ângulo de leme. O navio, o que ele vai fazer? Ele vai fazer várias curvas dessa para diferentes velocidades e para diferentes ângulos de leme. Tudo isso vai ser tabelado e vai ficar ali depois à disposição no navio. Vamos então agora fazer aquele estudo do centro de giro, né, que é o pivot point em inglês, que eu falei que ele é bem bacana. Olha só, eu tenho aqui um dado navio, esse navio está avançando para frente. Vamos dar um leme, como a gente vem fazendo, todo o arboreste. Olha só, o leme está aqui, o que vai acontecer? O navio vai avançar, a popa dele começa a rabiar para fora da curva. Então, o que a gente vai fazer agora é o seguinte, vamos fazer uma análise aqui da componente da velocidade transversal do navio. Né? Porque esse navio ele tem duas velocidades. Ele tem uma que é a longitudinal, ele estava indo para frente, mas nesse momento que ele começou a girar, ele tem uma velocidade transversal. Só que como ele está girando, em cada ponto do casco, essa velocidade vai ser distinta. Então, olha só, vamos começar com a velocidade transversal exatamente na popa, na aplicação do leme. Está aqui, é enorme, bem grande, justamente onde está sendo aplicada aquela força. Toda aquela força do leme foi aplicada e rabiou com tudo a popa do navio para cima dessa imagem, para fora da curva. Agora, se eu me afastar um pouquinho desse ponto, continua indo para fora, só que um pouquinho menos. Então, vou representar com um vetor menorzinho. Se eu reproduzo isso o tempo todo, nota que chega uma hora que essa componente é para dentro, ela inverte. Justamente, o navio está girando, a proa está indo para dentro. Então, aqui, ó, conforme eu me afasto, cada vez fica maior. Então, nota que eu tenho um ponto de transição, onde deixa de ter uma velocidade para fora e começa a ter uma velocidade para dentro. Esse ponto de transição, que é esse ponto aqui, esse é o centro de giro. Esse é o pivot point. Se você botar o dedo ali, o navio está girando em cima desse ponto. Não confundir com esse outro ponto rosa, que é o centro de gravidade do navio, que a gente simplifica e diz que ele está mais ou menos ali a meia nau. Não vai ser sempre assim, mas no geral fica muito próximo disso. Então, são pontos diferentes, o centro de gravidade e o centro de giro. Então, olha só, a trajetória da curva de giro eu botei aqui. Nota que quem está seguindo a trajetória é o centro de gravidade. O centro de giro vai estar para dentro.
Fala, Igor. Manda. E aí, Nicolas, boa noite, cara. Vamos relacionar agora altos níveis com baixos níveis. É nessa hora, por isso que eu pedi para a gente ter aquele conceito de, pô, na baixa pressão o ar está chegando nela e na alta pressão o ar está saindo. Porque a divergência em baixos níveis vai estar relacionada com o movimento descendente, assim como a convergência em baixos níveis vai estar relacionada com o movimento ascendente. Então, visualizando isso aqui agora, essa imagem é lá do Valgas, numa outra imagem que eu peguei aqui, ó, que mostra pra gente superfície e altos níveis, fica bem claro o que está acontecendo. Em torno de um centro de baixa, eu estou tendo aquela convergência, esse ar ele tem que ir para algum lugar, para baixo ele não consegue ir por causa da superfície, então ele sobe. E ele chega num limite, e esse limite é chamado aí de tropopausa. Esse plano azulzinho que vocês estão vendo aí, seria o plano onde a nossa atmosfera não consegue passar, a nossa troposfera não consegue passar, é a nossa tropopausa, beleza? Então, quando eu tenho um centro de baixa pressão em baixos níveis, eu vou ter convergência. E o que eu vou ter lá em altos níveis? Eu vou ter a divergência, porque esse ar está chegando lá em cima e está tendo que divergir. Da mesma maneira que se a gente inverter o pensamento aqui analogamente, que esse ar está chegando aqui embaixo ó, e está divergindo. Esse ar que está descendo por causa dessa... E meteorologia, às vezes, né, eu falei aqui por causa da subsidência do ar, meteorologia, às vezes, é um estudo meio que o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Né? Essa era a analogia que o meu orientador, o meteorologista, falava e fazia que, às vezes, você não consegue definir ali quem está causando quem. E é mais importante você entender o todo do que você procurar o motivo. Está tendo divergência porque está tendo subsidência ou está tendo subsidência porque está tendo divergência. Né? Vamos botar tudo no mesmo pacote aí, senão vai depender muito desse centro de alta aí, de que tipo de centro de alta é esse. Mas basicamente está acontecendo o inverso do que aconteceu no centro de baixa. Em baixos níveis eu estou tendo divergência, em altos níveis eu vou estar tendo convergência para esse ar chegar lá embaixo. Então, com esse conceito de que a TSM não varia durante um dia e a temperatura da Terra varia pra caramba, vamos estudar a brisa marítima. Qual é a primeira coisa que acontece aqui na brisa marítima para a gente entender? O Sol está aquecendo essa região aqui de terra. Ao aquecer essa região de terra, vai ocorrer ascensão de ar, né? Porque o ar quente ele tende a subir, causando aí, de repente, até uma baixa pressão nessa terra, dependendo de outros fatores, é claro. Essa ascensão de ar, ela não vai passar dos limites da troposfera, né? Em algum momento, essa ascensão de ar vai divergir em altos níveis. Essa divergência, claro, né, também teria uma parcela para esse lado aqui, mas para o nosso estudo aqui é completamente irrelevante, a gente está estudando brisa. Então, lá no mar, onde a minha pressão não se alterou, porque a minha temperatura também não se alterou, aquela massa de ar, em relação à Terra, ela está com uma pressão maior. Né? Aquele ar ele vai chegar nessa região aí, chegar com a subsidência. Essa subsidência de ar também vai ter a divergência, da mesma maneira que a gente estudou lá no centro de alta, e aí a brisa marítima, de verdade, é essa última que a gente acabou de botar na tela. Essa última setinha é a brisa marítima. E ela ocorre devido a todas essas outras setinhas que estão aqui no slide para vocês. A pressão aqui, eu posso dizer que ela está mais alta do que a de terra, porque a de terra variou para caramba, a de terra caiu muito. A gente vai ver que vai ser o contrário na brisa terrestre. Na brisa terrestre, a pressão atmosférica na região oceânica, na região do mar, não varia muito. Mas o que acontece em terra à noite e durante todo o dia? A gente está perdendo calor. Perdendo calor, a Terra está perdendo calor via irradiação. O fato dela estar perdendo calor vai fazer com que exista agora uma alta pressão relativa. Né? As moléculas ali elas estão muito próximas umas das outras por causa desse resfriamento. Isso cria uma alta pressão atmosférica, comparando com a pressão atmosférica aqui. Então é como a gente poderia desenhar, ó, nesse caso aqui, uma alta pressão encarnada e
que vai ficar encarnado também porque não tem outra cor, mas e uma baixa pressão atmosférica nessa outra região. E aí todo aquele percurso do ar, né, vai se repetir no sentido sempre da nossa alta pressão para baixa pressão. Lembra que era assim que tinha que ser? Essa é a ideia do escoamento na brisa terrestre, saindo da Terra, que está com altíssima pressão porque se resfriou muito, e está indo na direção do mar, porque esse mar, por não ter variado sua temperatura, não variou sua pressão, virou ali um centro de baixa relativo à alta que foi criada. Bem tranquilo, né? Brisa é um assunto que não costuma trazer muita dificuldade. Situação de recusa de prático, né? É a situação em que o prático, em período de escala, deixa de atender tempestivamente a embarcação que é determinada, e eu chamo a atenção aqui para a palavra tempestivamente, para quem não conhece ela, significa no momento certo, no momento que era para acontecer a coisa. Se você soubesse exatamente o significado dessa palavra aqui, numa questão que caiu numa prova anterior de prático, você matava a questão rapidinho. Se você não soubesse o significado dessa palavra aqui, pode ser que você ficasse em dúvida numa questão que foi colocada lá, que falava, o prático demorou, acho que era 12 horas, 6 horas para aparecer na embarcação, uma coisa desse tipo. É uma situação de recusa de prático, você não sabia que é no momento certo, tempestivamente, você podia ficar em dúvida, ele recusou ou não recusou, porque ele apareceu na embarcação. Demorou 6 horas, 12 horas, não me lembro agora. Mas não, é no momento certo. E se acontecer a recusa, instaura-se um inquérito, não é IAFN, que vocês viram lá da norma 9, para apurar responsabilidades. Não é, tá? IAFN é um inquérito normal. E fundamentar penalidades cabíveis. Penalidades aqui é suspensão ou cancelamento, conforme o LESTA, e o R-LESTA ele fala que essa suspensão é de até 12 meses. Então, nós temos lá que a recusa pode levar a uma suspensão, história toda de até 12 meses, ou na reincidência o cancelamento. Então, recusar não é uma boa ideia para o prático.